E aí, jovem, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas aí a respeito de como você pode evitar alguns erros que acabam sendo comuns, tá, em artistas iniciantes. E eu vejo esse tipo de coisa repetindo assim de forma recorrente. Então esse aqui é mais um daqueles vídeos em formato de podcast. Vou deixar esse speed de arte passando, vou introduzir alguns vídeos aqui, mostrar alguns outros que tem no canal também, caso você não conhecer, não tiver visto, para você estudar. E a primeira dica aqui seria a seguinte: setup ou materiais mais caros, tá, vão te ajudar a desenhar melhor. Isso aqui é mais ou menos relativo, porque para um iniciante não faz diferença você ter, por exemplo, uma Cintiq 16, uma Cintiq de 30 polegadas, tá? Que é basicamente é uma tablet com uma mesa digitalizadora que tem uma tela e você desenha direto nela, ou você tem uma mesa de introdução, igual as que eu sempre recomendo aqui no canal, que é um excelente custo-benefício. Eu usei ela durante 10 anos, que seria a Wacom CTL 470, 472, por exemplo. Então, realmente não faz diferença, tá? Para um iniciante ou para alguém até de nível assim, intermediário. Isso aí vai afetar mesmo, é um profissional que já vem trabalhando com isso há um bom tempo e já pegou, vamos dizer assim, as manhas em relação ao material. Isso também se aplica a materiais para arte tradicional, tá? Lápis, pincéis, enfim. Então, assim, por exemplo, vamos trazer um paralelo aqui para a arte tradicional, falando sobre lápis. Você pode muito bem fazer os seus trabalhos iniciais, os seus estudos de desenho, fazer estudos de anatomia com a caneta Bic simples, sabe? Com lápis, esses lápis comuns, 2B, 4B da Faber-Castell, esses baratinhos. Antes de começar a investir, por exemplo, num lápis da Cretacolor, tá? Em lápis aí mais específicos, você pode utilizando, por exemplo, 9B, tá? 4H, 6H para fazer rascunhos e 9B para fazer sombras bem bruscas mesmo, detalhes, por exemplo, cabelo preto mais escuro. Então, assim, você trabalhando inicialmente com materiais mais simples pode até facilitar para você por alguns motivos, né? A primeira é a questão de gasto, seja dinheiro ou gasto do próprio material para estudo, que você vai utilizar esses materiais mais caros é justamente para você fazer trabalhos profissionais concretos, tá? Então, assim, você primeiro deve aprender toda a questão de estrutura, né? Toda a questão de conceito, migrando novamente para o digital, questão de estabelecer valores, questão de software, tá? Isso tem até relação com a próxima dica, que é um erro comum que artistas cometem, que seria achar que arte digital é mais fácil que a tradicional. Algumas coisas sim, outras coisas não. As coisas que seriam, por exemplo, mais fáceis seria a questão da automatização, vamos supor, uma textura, tá? Ou se não cores. Vamos imaginar que você tenha que fazer a textura de um vestido, a textura de uma parede, tá? Você quer simular a textura do pano, às vezes está com zoom, assim, alguma coisa muito específica, ou textura de concreto. No digital, você pode aplicar texturas, pincéis, tá? De forma bem mais prática, bem mais ágil. Mas esse é um ponto específico. Agora, uma outra coisa que, falando de forma mais concreta, né? Mais abrangente, para você trabalhar no digital, você utiliza basicamente os mesmos princípios, tá? Idêntico, mesma coisa da pintura tradicional, seja desenho, a pintura a óleo, enfim, você usa basicamente a mesma coisa, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos. E uma coisa mais que se complica um pouco na pintura digital são costume com a mesa digitalizadora, tá? Que vem de forma gradual, tá? Dependendo, tem pessoas que se acostumam em coisa assim de algumas horas, outras demoram 2 semanas, outras demoram 1 mês, 2 meses. Isso é muito pessoal, tá? Cada um tem o seu ritmo e cada um vai pegar em determinado tempo. Porém, isso aí vem naturalmente. E também tem a questão do software, que para você trabalhar bem, você tem que entender o software que você está trabalhando. Então, antes de começar a fazer uma pintura, é bom que você tenha pelo menos um nível intermediário, tá? No software que você está trabalhando, para você não ficar limitado ou não passar raiva com dúvidas vinculadas, né, ao programa que você está utilizando ali para fazer a ilustração. Então, um terceiro erro aqui, já partindo para a próxima etapa, seria uma quantidade exagerada. Isso se aplica tanto em arte tradicional quanto digital, tá? A arte no modo geral é pintura. Uma quantidade exagerada de detalhes em partes desnecessárias. Vou deixar esse vídeo aqui, vou deixar ele no primeiro link na descrição também. Confere a descrição que eu vou deixar várias aulas adicionais, vários vídeos aí para você assistir que complementam esse aqui, que seria adicionar esses detalhes, né, em partes desnecessárias, que, por exemplo, muitas vezes você tem áreas de sombra e na pintura digital
por você trabalhar com a questão de brilhos, né, de valores assim em forma de luz, que o seu monitor tem emitido luz, então você pode adicionar mais coisa, dar mais zoom, são coisas que na pintura tradicional a gente não tem. Então, por exemplo, por esse fato de você ficar dando zoom, de você poder aumentar o brilho, diminuir o brilho daquela camada, do pincel que você está fazendo, você acaba tomando, assim, investindo, no caso, muito tempo em regiões, adicionando uma quantidade grande de detalhes onde é desnecessário. Então, o que eu recomendo, às vezes, para um iniciante é até evitar dar zoom, tá? Você vai dar o zoom assim em momentos mais específicos, mas você sendo iniciante, evita dar zoom na imagem ou adicionar detalhes demais em partes muito escuras, tá? Ah, mas eu já vi Speed Art Studios que você faz isso. Mas isso é uma questão, assim, às vezes eu faço, às vezes não. Quando eu busco representar uma pintura que ela é bem realista, mais para hiperrealista, parecendo uma foto, aí eu faço uma quantidade mais exagerada de detalhes. Mas isso é assim, uma questão pessoal mesmo. Muitas vezes, se você olhar sem dar o zoom, não faz diferença, você não enxerga aquilo. Então, de certa forma, dependendo da plataforma que isso vai ser postado, dependendo de como for, isso acaba sendo inútil. Ah, por que você faz então? Basicamente porque eu quero, porque eu gosto. Mas não é necessariamente assim preciso você fazer em todas as imagens. E em vários dos meus trabalhos eu não aplico, né? Eu não faço tanto detalhe assim em áreas de sombra, tá? Então, partindo aqui para um quarto erro bastante comum, é focar demais no online, tá? Onde você vai postar, fazer os trabalhos para postar na internet, evite fazer esse tipo de coisa. Ah, mas eu trabalho com isso, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Não, beleza, mas vamos por parte, que é o seguinte. Se você faz artes, desenhos, pinturas, focando especificamente num feedback, né? Em resposta que você vai ter online, em curtida, isso aí é um caminho meio complicado, tá? É um pouco complicado, porque demanda muito uma questão de marketing, tá? De marketing, de nicho, de sorte e de dinheiro, tá? Quanto você está disposto a pagar para divulgar isso, e isso aí acaba tendo uma relação com o marketing, tá? Então, se você for fazer especificamente isso, você tem que ser um expert em marketing ou ter alguém aí para te auxiliar, a não ser que você tenha um dom assim natural, né? Já tem um conhecimento assim natural, tem pessoas que têm um marketing absurdo. Mas eu recomendo muito ter o estudo disso, contratar um profissional que sabe disso, se você for focar em só ficar postando artes na internet com o intuito assim, de ganhar seguidor, né? Porque é muito complicado. Porque vamos imaginar que você tem aí um Instagram de arte. Instagram, para começar, já é uma plataforma terrível para imagem. Ela é feita para imagem, mas ela é uma das piores plataformas que eu conheço relacionadas à foto, porque ela te força a fazer foto quadrada ou vertical, não tem jeito de dar zoom direito, é praticamente feito para você ver no celular, é tudo muito descartável, muito rápido, acaba que você pede uma demanda para você postar ali, por exemplo, dia sim, dia não, ou pelo menos uma arte por semana. Às vezes você não tem tempo, às vezes você demora em uma arte específica, às vezes não deu certo de você postar essa semana, e você já fica naquela coisa do engajamento. Então assim, eu não vou entrar especificamente na questão de Instagram assim, específico ou outras redes sociais para postagens de conteúdo artístico. Eu vou abranger de um modo geral, mas assim, você fazer focando em comunidades de arte é um pouco complicado, tá? Nessa questão, porque você pode ficar refém de opiniões, refém de likes, tá? E isso aí pode te desmotivar muito, tá? Então não faça esse tipo de coisa. Foque, se você for focar, por exemplo, em questão profissional, foque nessa questão do marketing primeiro, e aí depois ou contrate alguém especializado em marketing, ou tenha dinheiro para investir. Então assim, eu conheço profissionais, já vi profissionais que, por exemplo, eles têm, vamos supor, fazem um investimento de 400, 500, até R$1.000, R$2.000 por semana em ads para fazer divulgação, tá? Então, no caso de um profissional, assim, um artista que acaba atingindo, vamos supor, 1 milhão de seguidores, né? 500 mil seguidores, exceção, tá? É exceção que vai no orgânico. A maioria, assim, é pago, tá? Tem profissionais específicos, tá? Responsáveis só por essa questão de divulgação, interação. Então você tem a exceção, que é sorte, ou faz isso de forma natural, tá? E tem o mais comum, que é nesse caso que eu falei, que envolve dinheiro, tá? Porque crescer no orgânico é uma coisa assim muito complicada. Eu não vou especificar isso também, porque não tem tanta relação com o vídeo, vai tomar muito tempo.
Mas enfim, é mais essa questão. E também tem relacionado à comunidade de arte, é você investir o seu tempo, tá, em lugares errados ou ouvir opinião de quem acha que sabe alguma coisa. Isso também tem relação com esse erro das comunidades online, que seria o seguinte, eu já falei nisso em outro vídeo também, posso deixar aí na descrição, eu falo de forma mais abrangente, mas tem muita gente que faz o seguinte, dá pitaco, dá opinião sem você não ter pedido, conselhos, tá? Dá opiniões, dá dicas sobre aquilo que acha que sabe ou que não entende. Então, assim, você tem que focar, tá? Você tem que focar muito nas críticas construtivas, mas com um cuidado extremo, porque tem muita gente assim que faz de sacanagem mesmo, faz de maldade, acha defeito, procura cabelo em ovo, acha defeito no que não tem ali, só para te desmotivar ou para exaltar o próprio ego, mostrar que ela sabe alguma coisa. Então, eu posso deixar esse vídeo na descrição, eu falo mais a respeito disso, mas você não pode depositar suas energias nessas críticas, tá? Porque a maioria não serve para nada, tá? 99% das críticas não servem para nada. E artistas profissionais não tem tempo, tá? Não tem tempo nem saco para ficar vendo, observando trabalhos de amadores e tentando ensinar ou dar opinião, tá? Isso só vai acontecer se um artista iniciante for até um artista profissional, pedir para ele opinião, aí sim ele vai falar, ó, você pode melhorar isso, você pode fazer isso. Então vamos supor que você não vai ver o Elton John abrindo uma página do Facebook, um perfil, um canal no YouTube de 2.000, 3.000 inscritos, de um tecladista iniciante aprendendo ou ensinando alguma coisa, e o Elton John não vai lá dar opinião no vídeo desse cara. É mais ou menos assim, entendeu? Existe um abismo, assim, uma coisa que separa, isso aí te ajuda também. Então dificilmente um profissional, tá? Um ilustrador profissional vai ficar abrindo artes, vendo artes e dando pitaco ou dando opinião, tá? Então só aí já te ajuda a separar bastante críticas que prestam, tá? Que vão te ajudar em alguma coisa e das que estão ali só para te encher o saco. Então é o seguinte, a próxima aqui seria a quinta, né? Seria achar que referências são desnecessárias. Referência, esse pensamento é muito comum em iniciante, tá? Em amador. Referência é vital, tá? Para qualquer construção, qualquer ilustração, qualquer ilustrador profissional, tá? Ilustrador, pintor, enfim, vai utilizar referências para fazer composição. Então bora lá, tenta, por exemplo, desenhar um cavalo de cabeça, tá? É praticamente impossível você conseguir fazer isso. Tenta desenhar, por exemplo, um cavalo zumbi, o esqueleto de um cavalo, né, com a cabeça, o esqueleto, né, pedaços, a pele podre caindo, e em cima desse cavalo tem um cavaleiro com armadura de caveira. Então, assim, impossível, é muito complicado. Se você tiver, por exemplo, uma frequência muito grande desenhando, você já desenhou 2.000 cavalos na sua vida, esqueletos, né, estruturas, você consegue. Mas de cabeça, assim, a primeira vez que você vai fazer uma ilustração, tá? Ou até a 100ª vez que você for fazer, é praticamente impossível você fazer de cabeça. Então, não tem condição, tá? Você precisa usar referências se você quiser um desenho, tá? Uma ilustração independente do estilo. Se você deseja buscar aí uma ilustração com proporções corretas, com musculatura, porque a gente está desenhando, a gente está representando, né, a realidade concreta. Você pode distorcer ela, você pode distorcer os traços, fazer um traço surreal, as pernas, vamos continuar no cavalo, né? Você pode fazer as pernas compridas, a cabeça menor, para fazer uma criatura mais bizarra, mas mesmo assim, o que você precisa é ter referências para entender essa estrutura e saber transpor de uma forma coesa as distâncias, as proporções. Então vai até aí na questão do realismo e nas distorções dos traços. Para você fazer, por exemplo, estruturas de, vamos supor, um corpo de um personagem Chibi Arts ou de um corpo mais cartoon, antes você precisa entender como que funciona uma estrutura de um corpo realista. Você tem que entender a anatomia, mais ou menos a distância dos ombros, o tamanho da mão, senão vai ficar muito estranho, tá? Vai ficar o desenho que fica com cara de desenho amador. Então é aquilo que eu já falei, por exemplo, o Van Gogh, tá? O Picasso, todos eles eram mestres no realismo. Depois você pode até pesquisar sobre os desenhos do Van Gogh, os desenhos realistas dele. Ele era muito bom, era muito bom. O Pablo Picasso também, ele fazia pinturas realistas, muito precisas, com sombras, valores, tá? Com estruturas de iluminação extremamente bem feitas. E aí depois ele foi fazendo distorções e explorando outros estilos e acabando assim, criando, né, outras formas de representar ali o que ele tinha em mente, né, de forma artística, assim, já partindo para outro caminho. Então é nesse sentido, tá? E em relação a este realismo que eu tô falando, seria a sexta dica, né? Que é buscar
voltando ao realismo, buscar o realismo antes de dominar valores, tá? Eu também falo isso nessa outra aula aqui de forma mais abrangente, vou deixar aqui na descrição também, mas é muito comum ver artistas que estão aprendendo, já que tem esse entendimento sobre o realismo, buscar o realismo antes de saber qualquer coisa, tá? Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode ficar um pouco confuso. Que seria o seguinte, você está aprendendo a desenhar agora, tá? Você tem pouco conhecimento a respeito de ilustração. Porém, você já entendeu que antes de começar mangá, antes de começar cartoon, antes de começar surrealismo, é interessante você ter um entendimento sobre anatomia, sobre estrutura, sobre realismo primeiro, para depois você distorcer e fragmentar esse traço. Beleza. Só que o que acontece? É muito comum o ilustrador que vai por esse caminho, ele já começar a tentar fazer sombras muito realistas, né? Rostos, estruturas, corpos muito realistas, adicionando muitos detalhes, muitas sombras, antes mesmo de dominar a base de valores e estrutura. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, o que eu recomendo? Foque primeiro no básico, tá? Vai pelo caminho realista em questão de proporção, tá? Mas em questão de sombra, tá? Sombra e luz, primeiro você tem que entender uma estrutura blocada, tá? Blocos de sombra, simplificado, quanto mais simplificado melhor, mais abstrato melhor, e aí depois, com o tempo gradual, você vai adicionando mais sombras, mais volumes, tá? Mais valores, nuances diferentes de tons, e aí você vai se aperfeiçoando mais. Então eu recomendo você fazer esse tipo de coisa. E o último erro, que seria o sétimo erro, é o seguinte: achar que tudo vem rápido. Por exemplo, você fez um investimento, seja no meu curso de ilustração e pintura digital ou de outro profissional, ou você começou a estudar, por exemplo, esse mês agora ou um mês atrás, e você não está vendo resultado imediato. É o seguinte, ilustração é diferente de você aprender um software, por exemplo. Vamos supor, você está pegando aulas de Photoshop, seja aqui no canal, seja também um curso ou algo relacionado. Você consegue aprender e dominar o Photoshop estudando, vendo várias aulas, estudando aí 3, 4 horas por dia, você consegue entender o software inteiro em um mês e ver resultado nisso. Em 1 mês, 2 meses praticando, você já domina o software todo. Agora, desenho é diferente. Desenho envolve memória muscular, tá? Envolve memória fotográfica, envolve muita prática que vai relacionar a essas duas coisas, envolve também dedicação, tá? Envolve consistência, então tem vários fatores. Então, para você aprender desenho, pintura, é mais ou menos igual aprender música. Você pode pegar aulas aí com... Vou dar o exemplo do Elton John de novo. Você pode ter o Elton John de professor. Em 1 semana com ele, 1 mês com ele, você não vai ficar bom, tá? Primeiro tem um caminho muito grande, então são anos. É mais ou menos igual a academia, só que muito pior. Para você começar a ver resultado, são 3 meses ali. Então, 3 meses treinando, você começa a ter uma evolução pequena, tá? E aí depois, mais 1, 2 anos de treino, que aí o seu corpo vai tomando forma, né? Vamos dizer assim, sei lá, você quer ser bodybuilder, por exemplo. Você não vai virar um bodybuilder em 1 mês. Isso são anos, tá? Anos de treino. Aí não envolve só o treino, envolve dieta, envolve disciplina, envolve sono, envolve o descanso. Então tem vários fatores. Então tudo vem com o tempo. Se você é ansioso, para com essa ansiedade para ontem, tá? Que a ansiedade não vai te levar a lugar nenhum, não ser o seu fracasso. Você tem que ter muita paciência, tá? Paciência e disciplina e saber que as coisas são devagar. Tudo é um processo, é uma plantinha, como se fosse uma sementinha, você planta ali e vai aguando e vai acompanhando o processo, tá? E o caminho dessa jornada de aprendizado, ele é muito importante. É como se fosse uma viagem, tá? Você escalando uma montanha e alguém te promete que lá no topo de uma montanha tem um prêmio para você. Aí você vai todo o processo, né? Vai escalando a montanha, vai tendo a vista, vai passando por dificuldades, tem que acampar no meio do caminho. A hora que você chega lá no topo, não tem nada. O prêmio é ter chegado lá no topo e ter passado por todo o caminho, e aí você pode apreciar a vista e respirar tranquilo, olhando para baixo, né, e ver que você venceu aquilo ali. E ainda é mais legal quando você acha que está no topo, você olha para a direita e tem uma montanha mais alta. Sempre tem uma montanha mais alta. Tô falando por metáforas, mas eu acredito que deu para ter esse entendimento. E aí o seu próximo objetivo é escalar essa próxima montanha mais alta e sempre tá se superando, né? Se superando e somando aí mais conhecimentos, mais aventuras aí para você. Então, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil, espero que essas dicas aí tenham sido proveitosas. Então, valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha. Sugestões também de novas dicas pode deixar aí abaixo. Sugestões de novas aulas são muito bem-vindas. Valeu demais, brigadão.